Início da colonização do Icó. O Brasil, como colônia de Portugal, era uma região destinada a fornecer à metrópole produtos interessantes e lucrativos para o comércio da Europa. Assim, o Brasil foi fornecedor, como sabemos, de pau-brasil, açúcar, algodão, tabaco e couro, que se tornaram seus principais produtos de exportação, além, naturalmente, do ouro, que transformou e ampliou a economia colonial, enriquecendo Portugal e outros países europeus. A colonização do Icó começou quando também iniciava o ciclo do couro, iniciando-se a instalação de currais de criar gado, fazendas para exploração de uma atividade que já se apresentava como muito lucrativa, pois não só o couro, como a carne charqueada, que era também mandada para os países do Velho Mundo, e para as províncias onde era praticada a mineração, para ajudar no árduo trabalho da extração de minérios preciosos. Também nos engenhos de açúcar do Nordeste havia necessidade de carne para que o trabalho humano, feito pelo braço escravo, tivesse maior rendimento. Diante dessas contingências, surgiu a ideia da criação de gado em grande escala, para atender à demanda daqueles produtos. Assim, através de experiências feitas no Nordeste, especialmente no sertão, onde vastíssimos campos de saudáveis pastagens, apesar das estiagens periódicas, encorajavam muitos a enfrentar esse tipo de atividade, começaram então a serem feitas as concessões de cismarias, datas de terras, para instalação de fazendas de criar gado. Deste modo, teve início a colonização das terras de Icó, quando da chegada da primeira leva de imigrantes, composta de 40 elementos, chamados de os Homens do São Francisco, comandados pelo capitão Bartolomeu Nábio de Correia. Isso aconteceu por volta de 1682. Em anos subsequentes, surgiram novas levas que continuaram a penetrar na região a fim de povoá-la. Estradas contribuíram para o desenvolvimento do arraial da Ribeira dos Icós. Durante o ciclo do gado e do couro, duas estradas coloniais cruzavam-se no Icó, e tiveram grande importância para a economia local, por servirem como principal meio de ligação entre as áreas de produção e comercialização de carne e de couro. Foram elas, a Estrada Geral do Jaguaribe, e a Estrada das Boiadas, ou dos Inhamuns. O Icó era, portanto, ponto obrigatório de tráfego entre os estados da Bahia, Pernambuco e Piauí. A mais importante dessas estradas era a Estrada Geral do Jaguaribe, que fazia a ligação entre o porto de Aracati e os sertões baianos. A Estrada das Boiadas servia de escoadouro das fazendas de criação do Piauí, levando o gado para as feiras do Pernambuco. Essas estradas tiveram um papel importante no desenvolvimento do arraial da Ribeira dos Icós, mandado levantar por Gabriel da Silva Lago, em propriedade de Francisco de Monte Silva, por isso também chamado de Arraial dos Montes, e depois, Arraial de Nossa Senhora do Ó dos Icós. O Icó desenvolveu mais a comercialização de couro, já que Aracati no litoral, e possuindo porto, desenvolveu a indústria de charque, carne seca. E assim a chamada civilização do charque e do couro, fez com que Aracati e Icó crescessem comercialmente, tornando-se as principais e mais importantes vilas da província. Naquela época, os grandes rebanhos eram conduzidos para outros lugares, passavam, como dizíamos, obrigatoriamente por aqui, onde tinham vaqueiros, ranchos e encontros convencionados. No Icó, além de ser o entroncamento das duas grandes estradas, haviam água e pastagens abundantes, pela fertilidade das terras aluviais do Salgado. Então o rancho de Icó passou a ser arraial, depois vila, e mais tarde cidade. Antes mesmo de cidade, o Icó já possuía grandes riquezas, representadas nas imponentes casas residenciais, mobiliadas e adornados com móveis e objetos importados da Europa. Os vestígios, ou restos daquela época de opulência desta cidade, ainda hoje são vistos nos seus sobradões e igrejas que o tempo ainda não conseguiu destruir, apesar do pouco empenho de muitos proprietários em conservá-los contra a ação do tempo. O povo não reconhece o valor histórico desses monumentos, que destruídos, será também a nossa memória. Emília Aviotti disse: um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado.